Pode se sentar, querido. Toma aí o seu lugar. Fique à vontade. Quero meditar com você acerca daquilo que Deus preparou para a gente como alimento, como palavra para essa noite. Já quero pedir que você abra, por favor, a sua Bíblia, aí no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. E nós vamos ler a partir do verso 10. Evangelho de Lucas, capítulo 13 e verso de número 10. Glória a Deus, Deus seja louvado. Lucas capítulo 13 e verso 10, está escrito assim: certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi ou jumento do estábulo e leva dali para lhe dar água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Senhor, nós já lemos a Tua palavra e ela tem poder, Pai. E nós oramos aqui nesse momento, Deus, primeiro dia do mês de fevereiro, e nós já queremos declarar, Pai, nós queremos declarar que esse mês nós viveremos de uma maneira ainda mais intencional, ainda mais intensa no Senhor, com Senhor e para o Senhor. Nós oramos, Pai, porque cremos que a Tua palavra não volta ao Senhor sem antes cumprir o propósito pela qual ela foi enviada nessa noite. E nós oramos declarando que toda voz contrária seja silenciada nesse lugar, toda voz contrária seja calada nessa noite, que se cale a voz da alma, para que prevaleça a Tua voz. Nós declaramos em nome de Jesus que a Tua vontade prevalecerá em nós e através de nós, em nome de Jesus, amém. Pode dar um glória a Deus, dizer um aleluia, Deus seja louvado. Querido, eu queria que você imaginasse essa cena comigo, uma mulher que há 18 anos andava encurvada, uma mulher que há 18 anos não conseguia olhar para o alto, uma mulher que há 18 anos não conseguia olhar para o céu. Olha só a condição, a situação que essa mulher se encontrava. 18 anos olhando para o chão, 18 anos olhando para o pó, 18 anos andando encurvada, 18 anos sequer sem poder olhar nos olhos de alguém. Essa era a condição dessa mulher, essa era a condição dessa mulher que se encontrava encurvada, essa mulher que estava aqui vivendo desse jeito, uma mulher que talvez carregava um peso, ou alguém que andava como se houvesse sobre si um fardo, alguém que não conseguia ter um posicionamento. Era exatamente assim que essa mulher se encontrava.
Essa mulher, o texto está dizendo que ela estava na sinagoga. Essa mulher que não consegue contemplar o céu, essa mulher que não consegue contemplar as coisas do alto, essa mulher que não consegue observar aquilo que está acontecendo em cima, ela se encontrava na sinagoga. Ela estava ali no lugar da religião. Ela estava ali junto com os religiosos, mas ela continuava da mesma maneira. Sabe por quê? Porque a religião não pode nos curar. A religião não pode nos transformar. A religião não pode fazer aquilo que só Jesus pode. Era assim que essa mulher se encontrava. Estava na sinagoga, estava com os religiosos, enferma, encurvada. Mas foi nesse dia que entrou ali em conformidade a Hebreus 13:20, o grande pastor, o sumo pastor, entrou. Aleluia, irmão, Jesus está na casa, o Espírito Santo está aqui, aleluia. Sacode teu irmão e diz: acorda aí, irmão, aviva. Foi naquele dia que o grande, o sumo pastor entrou. Tira para mim o fundo, fazendo um favor. Foi naquele dia que entrou ali o sumo pastor, o grande pastor, Jesus. Jesus entra no recinto. Olha só, a mulher está vivendo encurvada, a mulher está vivendo, olhando para baixo, não consegue olhar para o cima. Irmão, eu quero declarar em fé que hoje acaba o teu tempo de não conseguir contemplar as coisas do alto. Hoje acaba o tempo em que você não conseguia ver as coisas do céu, em que você não conseguia ver aquilo que do alto o Senhor estava fazendo. Então é nesse dia que Jesus entra nesse lugar aonde essa mulher está. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, eu abro e fecho. Estou falando de religião, porque religião significa religare, conectar-se de volta com Deus. Mas religiosidade, irmão, é tudo aquilo que a gente faz em nome de Deus sem Deus. Alguém religioso é alguém que tem práticas em nome de Deus, mas sem Deus. Deus não nos chamou para uma religiosidade, Ele nos chamou para relacionamento. Jesus na cruz não veio anunciar uma religião, Jesus na cruz veio anunciar que nós temos um Pai, o Pai nosso que está no céu. Ele é o nosso Pai e Ele nos chama para relacionamento. Mas a gente precisa entender tudo isso. Jesus, essa mulher está ali enferma, e essa enfermidade não é de poucos dias. Mas a gente percebe que Jesus entra, e quando Jesus chega naquele lugar, quando Jesus entra na sinagoga, qual é a primeira ação? Jesus vê aquela mulher. Porque Jesus vê aquilo que a religião não vê. Jesus enxerga aquilo que a religião não enxerga. Jesus olha para aquela mulher. Muitos passavam por ali, muitos estavam ali, muitos entravam ali, muitos transicionavam ali. Essa mulher tinha um problema, essa mulher tinha uma limitação, essa mulher tinha uma enfermidade. Era assim que essa mulher estava vivendo. Mas a partir do momento que Jesus entra, Jesus vê aquela mulher. Jesus nos vê. Jesus me vê. Jesus te vê. Jesus está nos vendo. Então aqui há o quê? Há um olhar de Jesus. Jesus é o sumo pastor, amém? Ele é o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor está olhando para você, o bom pastor está te enxergando, o bom pastor está te vendo, aleluia. Ele te viu, ele conhece a sua história, ele viu aquela mulher e ele conhecia a dor crônica que ela tinha. O que é dor crônica? É aquilo que se acostumou a carregar, é aquilo que você já chama até de seu. Você sabia que tem gente que fala: a minha doença?
a minha enfermidade, a minha dor. Você sabia disso? Que tem gente que toma posse daquilo que Jesus já libertou, daquilo que Jesus já curou. A minha Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos curados, nós já fomos sarados. Aleluia! Então não chame de seu aquilo que Jesus já te libertou, aquilo que Jesus já te curou, aquilo que Ele já arrancou da sua vida. Então essa mulher tinha essa doença, essa enfermidade, e nós vamos entender o que é. Mas Jesus enxergou, Jesus viu, Jesus se importou, Jesus olhou para a vida dela. Jesus, olhou com preocupação, com cuidado, da mesma forma que Ele está olhando para nós. E eu creio que hoje é noite de cura, que hoje é noite de libertação, que hoje é noite de renovação, que hoje é noite de transformação em nome de Jesus. Quem crê? Alguém crê nisso? Alguém pode dizer um amém? Alguém pode dar um Deus? Aleluia! Graças a Deus. Olha o que Jesus tem o olhar pastoral, o olhar de alguém que se importa, de alguém que se preocupa. É nesse momento, que Jesus está manifestando o que é o reino de Deus, porque no reino de Deus, ninguém é invisível. No reino de Deus, ninguém passa desapercebido. Talvez a religião fazia vista grossa para ela, talvez a religiosidade fazia vista grossa para a enfermidade, para o problema, para o sofrimento, mas no reino de Deus, ninguém é invisível. O que é que Jesus faz? Jesus interrompe o sermão por causa dessa mulher. Ele interrompe a mensagem por causa de uma ovelha ferida. Jesus interrompe o sermão para cuidar de alguém que precisa ser curado, para cuidar de alguém que está ferido. Talvez hoje você entrou aqui ferido, mas deixa eu te dizer, Jesus está aqui na presença do Espírito Santo, e através da palavra, do mover do Espírito, tem cura, tem transformação, tem milagre para a sua vida. Então ninguém é invisível. Jesus está nos vendo hoje. Glória a Deus, que maravilha a gente entender isso. E sabe o que é lindo? Que Jesus não foca na nossa limitação. Aquela mulher era limitada, alguém encurvado é limitado, alguém encurvado não anda de maneira natural, alguém encurvado não anda na mesma velocidade que alguém anda no natural, alguém encurvado não vive da mesma forma que os outros vivem, mas Jesus não foca na nossa limitação. Jesus está interessado na nossa libertação. Não é sobre a limitação, é sobre a libertação. Então primeiro Jesus olha, primeiro Jesus vê. Aí, o que é que vai acontecer? No verso 12, nós vemos ali a Bíblia dizendo, verso 12, ao vê-la, Jesus chama para a frente e lhe diz, mulher, você está livre da sua doença. Mulher, você está livre da sua doença. Jesus primeiro vê, e depois de ver, Jesus declara uma palavra. O que é que nós estamos fazendo aqui? Pregando a palavra, e a palavra é poderosa, a palavra tem poder, a palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não falha, ela é infalível. Jesus está declarando uma palavra. Havia um decreto, e quando Jesus decreta, o cativeiro é quebrado. Quando Jesus decreta, as correntes são quebradas. Jesus está declarando, Jesus está ali proclamando. Você entendeu? Jesus não chama ela e faz uma oração demorada. Jesus não chama ela para tirar um tempo de oração. Jesus chama ela para dizer, mulher, você está curada. Mulher, vem para frente. Olha, mulher, vem para frente. Ele está dizendo, você está livre da sua doença. Porque quando Jesus declara, as coisas acontecem. Quando Ele declara, as coisas acontecem. Essa palavra aqui, você está curada, você está livre. Esse está livre do original no grego, significa desatar. O que é que Jesus estava dizendo? Mulher, eu estou te desatando. Nessa noite,
O Espírito Santo está desatando algumas vidas aqui, eu creio. Gente que estava amarrada, gente que estava estagnada, gente que estava paralisada. Eu não sei o que é pior, gente que vive paralisada, ou aquelas pessoas que conseguem ir até um ponto. Talvez a tua vida é assim. Algumas áreas você consegue chegar até um ponto, parece que chega ali, para e volta. Não consegue avançar, não consegue ir além, não consegue romper, parece que é um ciclo vicioso, vai até ali você vai, às vezes é na vida profissional, às vezes é na vida ministerial, às vezes é na vida familiar, parece que tem ali algo, uma barreira, algo impedindo, mas nessa noite, no nome de Jesus, Ele vai desatar e você vai avançar, você vai ir além, você não vai parar mais, você vai ir além, eu creio, cadeias estão sendo quebradas, correntes estão sendo quebradas, nessa noite pelo poder da palavra de Jesus, porque Ele é bom em todo o tempo. Então Jesus olha para essa mulher, Jesus vê essa mulher assim como Ele nos vê nessa noite, e Ele se importa com cada um de nós. Ele para o sermão para cuidar dessa mulher, para declarar uma palavra sobre ela: mulher, você está livre. Você notou o que Jesus disse? Jesus não disse, você ficará livre. Jesus disse, mulher, você está. Está é presente. Está é agora. Está é já. Eu creio que eu não prego para uma geração de Marta, eu prego para uma geração de Maria. Marta vai dizer, se o Senhor tivesse, o Senhor tinha feito, o Senhor tinha curado. Marta, creia e verás a glória de Deus. Eu sei, no último dia, porque Marta está dizendo, o Senhor poderia fazer ontem, o Senhor pode fazer amanhã. Não, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que fez ontem é o que pode fazer hoje e fará amanhã. Mas às vezes a gente está só crendo que Ele fez ontem, que Ele pode fazer no último dia, mas não crê que Ele está fazendo agora. Jesus vai dizer para essa mulher, mulher, você está livre. Meu Deus, meu irmão, olha só, Jesus vai identificar que aquele não era apenas um problema físico. Talvez muitos olhavam e diziam, essa mulher tem um problema físico, ela é encurvada, ela não consegue se endireitar, ela não consegue ter um posicionamento correto, ela não consegue ter uma posição ereta, o que é certo, o que é correto, não, ela anda de maneira encurvada, ela tem um problema físico. Jesus olha, e a citação de Jesus é que aquela mulher continha um espírito maligno que a deixava daquela forma. Por quê? Porque Jesus enxerga muito além daquilo que nós podemos enxergar. Tem gente que faz exame e não acha nada. Faz e refaz. Se fosse na nossa época, essa mulher já tinha feito ressonância, já tinha virado do avesso e não tinha achado nada. Mas Jesus, ao olhar, Ele conhece, Ele sabe, e aquilo que Jesus vai diagnosticar, Ele mesmo está disposto a curar, aquilo que Ele mesmo aponta, Ele cura. Está entendendo? Então essa mulher, Jesus vai ter ali um diagnóstico espiritual, porque Jesus vê o que os religiosos não veem. Jesus vê de uma forma que os religiosos não veem. Irmão, essa semana nós começamos a voltar com os nossos GCs, glória a Deus, aleluia. Já voltamos na Lapa, essa semana começa a voltar alguns aqui em Curitiba, graças a Deus tem sido bênção. E lá na quinta-feira nós estamos falando um pouquinho daquele momento que os religiosos vão levar até Jesus uma mulher que foi apanhada em adultério. Sabe por que isso é importante para nós? Porque, olha só que Jesus está trazendo um diagnóstico daquela mulher aqui, de Lucas 13, que ninguém viu, que ninguém percebeu. Por quê? Porque o religioso, ele não está preocupado em gerar vida, o religioso está procurando quem ele possa matar. O religioso não está comprometido em trazer vida, mas ele está buscando alguém que possa apedrejar. Olha só, eles estão procurando, eles acham uma mulher que foi
pega em adultério, em flagrante, e eles vão trazer até Jesus, e eles trazem de que forma? Já trazem ela com uma pedra na mão, porque o religioso é assim, o religioso está andando sempre com uma pedra na mão, pronto para acertar alguém, pronto para pegar alguém e apedrejar, está entendendo? E eles vão até Jesus com a pedra na mão, mas deixa eu te dizer uma coisa, cristianismo não é a religião que a gente carrega a pedra. Ei, não, ninguém recebeu, eu vou repetir para esse lado aqui, que está mais animado, cristianismo não é a religião que a gente carrega a pedra. Jesus não disse assim, aquele que quiser vir após mim, tome a sua pedra e me siga. Não, ele disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. Cristianismo, a gente não carrega a pedra para apedrejar. Cristianismo, nós carregamos a nossa cruz, aleluia. Estou escutando barulho de pedra caindo no chão. Tem gente que não consegue adorar, porque não é porque não quer adorar, é que a pedra impede. É difícil levantar uma mão com a pedra na mão. É difícil dar um glória a Deus com pedra na mão, mas hoje as pedras vão cair em nome de Jesus. Senhor, essa mulher foi pega em adultério, e a lei manda que a gente apedreje. Mas o Senhor o que diz? Primeiro Jesus diz assim, estou nem aí para vocês. Vou continuar, porque Jesus não perde tempo com o religioso. Jesus não perde tempo com o interesseiro. Jesus está procurando os interessados. Jesus não se revela a interesseiro, Jesus se revela a interessado. Pastor, qual é a diferença? Interesseiro que é o que Jesus dá, interessado está buscando quem Jesus é. Interesseiro quer a bênção, interessado quer o abençoador. E aí, mestre, o que o senhor diz? Aí Jesus está ali, de repente ele para e diz, tá bom, aquele dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, que cumpra a lei. Aquele dentre vocês que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e volta a fazer o que ele estava fazendo, desenhar na areia, escrever na areia. É nesse momento que a versão que nós lemos no GC diz, então a consciência de cada um fez com que eles se arrependessem do que queriam fazer. Está entendendo? A nossa consciência não é para julgar, a nossa consciência é para a gente se arrepender. Não use a sua consciência para julgar. Às vezes a nossa consciência é só para dizer, não está bom, não está legal, não gostei disso, não gostei daquilo, olha aquele lá o jeito que está vivendo, olha aquela lá a forma que está vivendo, ô Senhor, posso jogar uma pedrinha? Não, usa a sua consciência para se arrepender, aleluia. Hoje é noite de arrependimento, eita meu Deus, irmão, hoje eu achei tão lindo de manhã, nós estamos aqui no culto e o Senhor me deu uma direção e eu falei, gente, hoje Deus está falando, para de se defender, para de ficar indo para a rede social fazer textão para se defender, para de ficar mandando mensagem para os outros para se defender, para de fazer vídeo para se defender. Uma irmã no final do culto veio e falou, pastor, eu ia fazer um vídeo para mandar para alguém de vingança, e eu falei, você viu como Deus é bom? Deus não manda você pagar mal com mal, Deus manda você pagar mal com bem. Mal se paga com bem, o mundo é mal com mal, mas o reino não. Ama quem fala bem, mas ama quem fala mal. Ora por quem fala bem, mas ora por quem maldiz. Amar quem ama é fácil. Eu quero ver amar quem odeia, amar quem calunia. Então aqui Jesus está tendo esse posicionamento, está entendendo, ele conhece todas as coisas. Então há uma ordem dele ali, mulher, você está livre. É agora, é nesse momento, é no presente. Porque a grandeza de Jesus não adia para amanhã o que o poder dele pode fazer agora. É a gente que atrapalha e Deus quer fazer agora, e a gente tem um comportamento que atrapalha, mas aquilo que Ele quer fazer agora, ninguém pode impedir. Só que aqui Jesus vai dar uma palavra a essa mulher. É nesse momento, no verso 12, que Ele está dizendo para ela, mulher, vem à frente.
Olha só que lindo, irmão. Mulher, vem para frente. Mulher, se chega mais. É nesse, irmão, nós temos aqui, hoje pela manhã 6 pessoas entregaram a vida para Jesus no culto. Não. Alguém entendeu? Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. O propósito de nós estarmos aqui são vidas. Nada mais. O reino, vidas, não é sobre coisas, é sobre pessoas. E aí, às vezes alguém fala, mas eu tenho que ir lá na frente, é tanta exposição. Não, o que expõe é o pecado. O que envergonha é pecado. O pecado sim envergonha. Jesus estava dizendo para essa mulher, imagina, irmão, se você fosse a mulher encurvada, lá no finalzinho, lá escondidinha, quietinha, e Jesus diz assim, vem para frente. Vem aqui para frente, eu estou te chamando. Deixa eu dizer, quando Jesus te chamar, não fica com vergonha. Quando Jesus te chamar, não fica pensando se é ou não é. Quando Ele te chamar, corre. Quando Ele te chamar, vai em direção a essa voz, vai em direção a esse caminho que Ele está apontando. Então Ele chama essa mulher, não para envergonhar, mas para curar. Porque Ele queria curá-la, então Ele chama ela à frente, ela teve que o quê? Se expor, ela teve que sair do fundo da sinagoga e ir até onde Jesus estava. E aqui então que no verso 13 vem algo tão lindo para nós, então Ele impôs as mãos. Por que é que Jesus chama? Porque Jesus está dizendo, ei, existe um lugar aonde nós podemos nos relacionar de maneira mais intensa. Aonde você está, você me ouve, mas para onde eu te chamo, eu te toco. Tem muita gente que está há 20 anos, 30 anos só ouvindo Jesus, mas Ele está chamando para um lugar de toque, para um lugar de intimidade, para um lugar de proximidade. Por quê, pastor? Porque quando Ele toca, a nossa vida muda. Quando o divino toca, o ser humano é mudado. Quando Ele toca, a gente é transformado. Quando Ele toca, a gente já não anda mais da mesma maneira. Quando Ele toca, as coisas já não são mais iguais. Quem aqui crê que quando Jesus toca, tudo muda? Quando Jesus toca, o andar é mudado. Quando Deus toca, a maneira de caminhar é transformada. Quando Deus toca, aí eu me lembro de Jacó, irmão. Jacó resolve voltar. Jacó resolve resolver um passado. Meu Deus. Jacó deixa de passar uma vida fugindo. Quero falar para alguns fugitivos aqui nessa noite. Tem gente que muda de família, tem gente que muda de empresa, tem gente que muda de bairro, tem gente que muda de cidade por fuga. Você não muda mais por fuga. Se for para mudar, vai ser por propósito. Chega de fugir. Acabou o tempo de fugir. Jacó resolve voltar, mas não dá para voltar do mesmo jeito. Para voltar, precisa voltar tocado por Deus. Jacó manda uma comitiva na frente, ele fica para trás, e ficando para trás, ele chega no Val de Jaboque. Quem sabe hoje, essa noite aqui, seja o teu Val de Jaboque, o lugar onde Deus vai te tocar, um momento em que Deus vai te tocar, e você vai andar diferente, vai ter algo diferente. E ele fica no Val, ali naquele vale. A minha Bíblia diz que Jacó teve uma luta com Deus. Olha só, e a Bíblia ainda diz mais, que Jacó lutou e prevaleceu. É tão lindo, né? Tem momento que Deus deixa a gente achar que foi a gente que ganhou. Tem momento que Deus, olha, você ganhou. Jacó está no vale, o que a Bíblia diz? Que o anjo toca a articulação de Jacó. E quando tocou, Jacó nunca mais andou do mesmo jeito. O caminhar de Jacó foi mudado. O caminhar de Jacó foi transformado. Porque quando Deus toca de verdade, tem gente que tem medo, né, de proximidade. A religião te deixa ficar fazendo, mas Deus não te chamou para fazer. Ele te chamou para você ser nele. Ser um filho, aleluia, que anda com esse Pai de glória, claro. E quem conhece esse pai e não se envolve com aquilo que é dele,
José e Maria, cadê Jesus? Se encontram depois de dias caminhando. Maria, cadê o Jesus? Achei que estava com você. José, eu achei que estava com os homens. O menino é homem, achei que estava com você, não está. Vamos voltar. Por quê? Porque não vale a pena caminhar sem Jesus. Todo caminho feito sem Jesus, a gente vai ter que voltar, a gente vai ter que regressar para encontrá-lo de volta. Vão encontrar o menino aonde? No templo. Ô Jesus, se ficou aí, é claro que eu fiquei. Não sabiam vocês que me cabia cuidar das coisas do meu pai, quando eu sei o pai que tenho, aleluia, não tem como não me envolver com as coisas dele, mas é como filho, é como alguém que conhece o pai que tem. Então, aqui nós estamos vendo, e Jacó vai ser tocado, vai voltar, irmão, eu fico pensando, eu fico imaginando a cena, Esaú vem vindo, Jacó vem caminhando, mas Esaú de longe já olhou e falou, Jacó está andando diferente, Jacó está andando de uma maneira diferente, algo mudou, algo aconteceu, está mancando porque foi tocado, está mancando porque o céu tocou, e quando o céu toca, muda o jeito de andar na terra. Quando o céu toca a nossa vida, a nossa forma de andar na terra é mudado, é transformado, em nome de Jesus. Então Jesus chama essa mulher à frente para expor, não para tocar. Quando Jesus, hoje as 6 pessoas aqui chorando, família chorando, por quê? Porque quando Jesus toca, Ele quebranta. Porque quando Jesus toca, há arrependimento. Não é emoção, não é emocionalismo, é arrependimento, é mudança. Então Jesus chama para frente para quê? Para tocar. Há poder no contato com o Mestre, há poder no toque de Jesus. E aí a minha Bíblia diz assim, que imediatamente ela se endireitou. Foi naquele mesmo momento, foi naquela mesma hora. Irmão, hoje pela manhã até tinha um irmão aqui, ele esses dias teve uma queda, precisou fazer cirurgia no ombro, acho que ficou quase 2 meses com o ombro parado, agora está fazendo fisioterapia para quê? Para voltar ao movimento. E ele falou, pastor, é terrível, dói muito, porque já não tem aquele movimento, então você tem que fazer devagarzinho, cada fisioterapia tem que ser bem lento. Ele falou, ergueu o braço assim, nem pensar, ele faço assim. Essa mulher passa 18 anos assim, ó, encurvada, mas quando Jesus chama, quando Jesus toca, na mesma hora ela se endireitou, não precisou nenhum processo natural, não estou indo contra nenhum processo natural, tá? Estou dizendo o que aconteceu no texto, ela foi endireitada naquela mesma hora, e eu creio no nome de Jesus, que tem situações hoje, tem posicionamentos hoje que podem ser endireitados pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da palavra de Jesus. Alguém crê nisso? Aleluia. Quem crê diz um amém, diz um glória a Deus, aí dá um aleluia. Porque quando Deus toca, as coisas são mudadas. E qual era o alvo aqui? Qual era o propósito? Jesus está curando, Jesus está restaurando aquela mulher, está realinhando. O que estava torto agora é realinhado. Mas qual era o alvo? A salvação. Não era só sobre salvar para esse tempo, mas era salvar para uma eternidade. Jesus não estava só salvando para, olha, aproveita tudo que você tem aqui agora, não, é para apontar salvação, é para apontar que existe um Salvador, que existe alguém que hoje, alguém que é a ponte para ligar entre o homem e Deus. O pecado encurvou, o pecado deixou o homem encurvado, mas Jesus restaura, Jesus alinha, Jesus reposiciona. Jesus é o nosso acesso, Jesus é a ponte que nos liga ao Pai. João 14,6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus não é um caminho, Jesus é o único caminho. Não existem atalhos para Deus, só existe um caminho, e esse caminho se chama Jesus. Alguém pode aplaudir o nome de Jesus? Alguém pode celebrar a Jesus nesse lugar? Aleluia! Ele seja louvado. Mas é nesse exato momento, né? Olha só, então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar
a Deus. Tem aqui alguém que já foi curado por Deus? Tem alguém aqui que Deus já tocou, já curou, já restaurou? Olha, essa mulher foi curada, e depois de ser curada, o que ela faz? Ela passa a louvar a Deus, ela passa a celebrar a Deus. Pô, aqui está o tema, ó, de encurvada a adoradora. Ela deixa de ser alguém encurvada, é a religião em curva, mas Jesus, quando cura, nasce um adorador, e não apenas adorador. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Deus não está procurando adoração. Está cheio de lugar por aí entregando a Deus adoração, mas Deus não está buscando adoração. Deus não precisa de adoração. Deus está procurando adoradores e verdadeiros adoradores. João 4 diz isso. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Qual é a diferença, pastor? A adoração é o que você dá, a adorador é o que você precisa ser. A adoração é o que você entrega. Tem muita gente que está fazendo coisas chamando de adoração e Deus não recebe. Então Deus não está buscando adoração. Irmão, quem busca adoração é o diabo. Deus está buscando adoradores, verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram de verdade com a sua própria vida. Então essa mulher agora curada, o que é que ela está fazendo? Ela está glorificando. A Bíblia diz, ela está louvando a Deus. Só que é nesse momento, num ambiente onde tem gente louvando, tem gente indignada. Num ambiente onde tem gente curada, tem gente indignada. Num ambiente onde tem gente transformada, tem gente indignada. É nesse momento que o versículo 14 vai dizer então: indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Sempre que Deus opera, o espírito de religiosidade vai se levantar para criticar. Ontem nós tivemos em 5 capitais do Brasil, Descende, um movimento aí global, mas já se levantou gente para criticar. Deus está fazendo, Deus está operando, é assim. Deus se move na igreja. Eu creio que nessa noite gente está sendo curada, avivada, restaurada, mas tem gente indignada. Tem gente se indignando com aquilo que Jesus está fazendo. Não, eu penso que não deveria ser assim. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com aquilo. Eu não penso que deveria ser assim. Está entendendo? Tem adorador, tem gente curada, tem gente restaurada, mas tem gente indignada. Mas espera aí que não acabou. Você vai entender como Jesus vai tratar com os indignados. Então aqui ele se levanta o quê? Para criticar. Por quê? Porque o religioso ama regras. O dirigente da sinagoga está dizendo, não é dia não, é sábado, hoje você não pode curar, hoje não pode fazer nada, hoje não pode libertar. Por quê? Porque o religioso ama regras, está entendendo? Mas no reino nós amamos vida. O religioso está apegado a regras, mas Jesus ama pessoas, Jesus ama vidas. Ele não está ali por conta de regras, ele está ali por conta de uma pessoa. Jesus não veio para a terra para cumprir uma regra. Jesus não veio para a terra para estabelecer regras, ele veio para cumprir. E aí ele está ali, há críticas, o dirigente se levanta, vai criticar, vai julgar, mas olha só, então indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que deve se trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. E o Senhor lhe respondeu: hipócritas. Eita, não, você não pegou. Tem gente, enquanto Jesus está curando, restaurando, libertando, que está indignado. E do que Jesus chama esse indignado? De hipócrita. A minha pergunta é, se você ouvisse Jesus te chamando hoje, do que ele te chamaria nesse culto? Jesus está curando, está restaurando, está salvando, está libertando. Mas do que ele nos chamaria hoje?
aqui nessa reunião, ouvindo essa palavra, aqui nesse culto, aqui em unidade, em comunhão, do que nós seríamos chamados por Jesus. Jesus chama eles de hipócritas. Ele mostra que aquela mulher era uma filha de Abraão, que ela valia mais do que o dia, que ela valia mais do que a tradição, porque na religiosidade a gente zela por um dia. Irmão, tem gente que só ouve Bíblia, diz que é cristão, mas só ouve Bíblia no domingo. Tem gente que diz que é cristão, mas só ora no domingo, 7 horas ou 10 horas da manhã. Nós estamos vivendo mais de religião do que relacionamento. Aí Jesus está dizendo, olha, será que isso é mais importante? Um dia é mais importante? Uma tradição é mais importante do que a vida dessa mulher? Mais importante é a tradição de vocês ou ela ser salva? Não sei se você entendeu. A mulher está sendo curada, restaurada. A mulher agora está louvando a Deus, porque quem foi curado, quem foi liberto, quem foi salvo, louva, glorifica, adora, celebra, porque sabe o que recebeu da parte de Deus. Mas tem gente indignado, tem gente julgando, tem gente criticando, tem gente apontando. Deixa eu dizer, para de perder tempo tentando se defender com quem te acusa da tua vida com Deus. Para de tentar se defender de quem fica tentando acusar a tua vida cristã. Tem gente que te chama de fanático. Você está vivendo com Deus relacionamento, deixa chamar, tá bom? Só cuida para não ser místico. Mas se você tem vida com Deus de verdade, deixa. Não perde tempo acusando. Falei de manhã, vou falar de novo. Para de perder tempo fazendo textão em rede social. Para de ficar entrando em debate. Para de ficar entrando em discussão. A família já nem se reúne mais porque não quer mais ouvir as conversas, gente. As pessoas não querem nem mais chegar perto. Então para. Por quê, pastor? Eu preciso me defender. Estão me acusando, estão me caluniando, estão falando de mim. Deixa eu te dizer, você não precisa se defender. Você tem alguém que te defende. Aleluia. Essa mulher não precisou se defender. Quem está defendendo é Jesus. Quem está falando com os religiosos é Jesus. Eita, meu Deus do céu. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos ter uma vida avivada espiritualmente? Porque a gente perde tempo rebatendo o religioso quando deveria estar falando com Jesus. A gente perde tempo argumentando com o religioso quando deveria estar vivendo uma vida de intimidade com Jesus. Deixa que Jesus fala. Quem convence é o Espírito Santo. Ele é especialista em convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Passa mais tempo falando com Deus do que debatendo com religiosos. Debater com religiosos só faz você ficar fraco, cansado, abatido, desanimado. Irmão, mas quanto mais... Irmão, eu falei, essa semana foi intensa. Nós não paramos a semana inteira, correria, vai para lá, vem para cá. Sexta-feira fomos lá, fizemos casamento na Lapa, 4 horas da tarde, 7 horas da noite a gente estava no jantar, saímos daqui meia-noite. Quero agradecer os irmãos que vieram nos auxiliar na limpeza ontem, povo abençoado demais. Estávamos aqui limpando, 7 horas da noite, 6 horas eu estava indo lá para Rio Branco do Sul pregar, 60 quilômetros, voltamos meia-noite, 9 horas da manhã, hoje nós estávamos aqui adorando, celebrando. Sabe por quê? Porque andar com Jesus não cansa, andar com Deus não cansa, restaura, renova, revigora, fortalece. Ele é a nossa força, Ele é o nosso vigor, Ele nos renova, Ele nos restaura. O que te cansa é debater com o religioso. O que te cansa é medir força com o religioso. Meu irmão, passa tempo com Deus. Se você está em Jesus, Jesus não honra pessoas, Ele honra a verdade. Você não precisa defender a verdade, mais cedo ou mais tarde ela virá, vai aparecer, fica tranquilo. Você está andando em Jesus, Ele é a verdade, e Ele vai trazer. A minha Bíblia diz que não existe nada encoberto que não venha a ser revelado. Eu vou repetir, não existe nada encoberto que não venha a ser revelado. Então descansa, confia, eu estou crendo, não me defendo, eu tenho quem me defenda. Pastor, mas aí eu já estou tão acostumado, né? Tem gente que é ativismo, e esse é o problema. O ativismo o ativista faz, mas esquece para quem está fazendo. Esquece que mais importante do que fazer é lembrar de para quem a gente faz. É mais importante, não é o que a gente está fazendo, é mais importante o porquê.
Porque Deus não está pedindo para a gente fazer porque não tem quem faça. Ele está dizendo, vem andar comigo, porque isso é mais importante. Irmão, quem aqui é pai e vai entender o que eu falo? Muitas vezes os nossos filhos pequenininhos assim falam, pai, posso te ajudar a lavar o carro? Não é assim? E ele vai ajudar a lavar o carro. E aí depois corta ali. Eles ajudam. A esponja cai no chão. Ele pega a esponja cheia de pedrinha, não é assim? E já quer passar na lataria. Você já enxagou o carro e ele vem vindo atrás de você com a espuma. Não é assim? Mas por que você não manda ele embora? Porque você quer o filho perto. Não é pelo que ele faz. Não é pelo que ele faz, é por quem ele é. É por quem ele é pela presença, é pelo relacionamento. Não tem problema, vai ter que lavar todo o carro de volta, vai, mas meu filho está perto de mim. Meu filho está do meu ladinho, está entendendo? Deus está nos chamando para esse lugar, para esse relacionamento, essa intimidade. É tão lindo aqui, Jesus está defendendo. Pastor, mas eu estou tão acostumado a... Tem gente que não consegue se relacionar porque não para, gente. Ô Marta, e não é você, Marta. Tem uma Marta hoje aqui, né? Marta, uma coisa. Quantas? Uma. Começa a rever tua lista de prioridade hoje. Sabe por que está aborrecido, está cansado, desanimado? Porque não é uma coisa, é muita coisa na tua vida. Marta, uma coisa só importa. E Maria escolheu a boa parte. Lembra do jovem rico? Se aproxima de Jesus. Jesus, como é que é esse negócio aí de eternidade? Olha, você conhece os mandamentos? Conheço, desde jovem, pratico todos, sou praticante. Jesus vai dizer, então pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, depois vem e me segue. Porque uma coisa só é necessária. Uma coisa só te falta. Você conhece os mandamentos, você diz praticar, mas uma coisa ainda te falta. Está entendendo? Marta está ocupada com muito menos com o que importa. O jovem rico tem tudo, mas não tem o que verdadeiramente tem valor. Uma coisa, talvez tem gente aqui que é uma coisa só, que vai virar a chave da tua vida, que vai mudar o rumo da tua história, e ele está dizendo. Mas talvez a gente está assim, ó, que nem Marta, estou fazendo. E aí eu digo sempre, irmão, Marta ainda tinha um argumento que ela podia dizer que estava ocupada fazendo para Jesus. Porque quem estava na casa? Jesus. Olha, eu estou fazendo para... E o Jesus não andava sozinho, irmão. Jesus tinha uma comitiva de discípulos que não deveriam ser fracos à mesa. Marta podia dizer, estou preparando comida para a comitiva de Jesus. Mas Jesus está dizendo, Marta, é mais importante estar aos meus pés. Mais importante do que o que você pode me dar é o que você pode receber de mim no relacionamento. O ativismo te manda fazer, mas o relacionamento te manda descansar. Aleluia, te manda parar. Talvez você não tenha provado mais porque você está muito ativo, muito ativo. E hoje Deus está parando, dizendo a alguns, para, desacelera, vem me conhecer. Você já parou para pensar nisso, irmão? Deus cria todas as coisas. Até o 5º dia estava tudo criado. Todas as coisas criadas no 6º, Deus cria o homem. Deus não cria o homem para criar nada. Deus cria o homem para desfrutar daquilo que Ele criou. Deus não criou o homem para ele fazer. Deus criou o homem para desfrutar do que Deus fez. 5 dias, cria céu, cria, terra. No 6º, descansa. Cria o homem, no 7º, descansa. 6º dia, cria o homem, no 7º vai descansar. Porque a gente só vai conseguir frutificar a partir de um descanso em Deus. Por isso Deus está falando para alguns hoje aqui, é tempo de desacelerar. Continue empurrando, o empurrar cansa, o empurrar desgasta, o empurrar abate. Mas Jesus está dizendo hoje, descansa e se relaciona. Relacionamento. Então aqui essa mulher, Jesus está intercedendo, Jesus está ali defendendo, Jesus está se posicionando. Então pastor, mas é que eu estou tão acostumada.
Tão acostumado a fazer algo que quando falam eu já revido, quando criticam eu já quero revidar, eu já quero me vingar. Irmão, eu quero declarar em nome de Jesus que você vai sair do estágio da crítica para entrar no estágio da frutificação. Tem gente que não consegue frutificar porque só critica, mas Deus não te chamou para ser crítico, Ele te chamou para frutificar. Ele diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto, e o fruto que vocês derem permaneça. Está entendendo? Jesus não te chama para ser crítico, Jesus te chama para frutificar nele, por ele e para ele. Pastor, mas eu não sei, se eu não fazer algo, se eu não me vingar, não me revidar, o que é que eu faço enquanto eu não revido? Enquanto você para de revidar, enquanto você soltou a pedra, enquanto você não está mais disposto a debater, a se vingar, a revidar, sabe o que você faz agora? Adora, troca a murmuração pela adoração, troca a crítica pela frutificação. Eu vou adorar, tem alguém entendendo isso? Tem alguém entendendo? Aleluia. Houve uma mulher que chegou numa casa e não era bem vista, não era bem-vinda, porque aos olhos humanos ainda era uma pecadora, mas ela não entra ali por conta de homens, ela foi ali por causa de Jesus. Não, deixa eu saber, tem alguém aqui que veio aqui nessa noite por causa de Jesus? Tem alguém que está aqui por causa de Yeshua HaMashiach? Tem alguém aqui que veio por causa do Messias, o Salvador? Então deixa eu dizer, se você veio por causa dele, eu não sei por que é que esse vaso de alabastro ainda está fechado, por que é que esse óleo ainda não está vertendo, por que é que ainda não tem uma verdadeira e genuína adoração. Quebra o vaso está rachado e você não deixa quebrar. Quebra o vaso nessa noite, quebra o vaso. O religioso vai julgar, mas a adoradora vai adorar. Não estou nem aí, eu é que não volto para casa com aquilo que eu tenho que derramar perante o meu Senhor. Valia para mim antes, mas eu encontrei um tesouro maior. Valia para mim antes. Alguém encontrou aí um bom tesouro? Alguém encontrou esse tesouro? Quebra o vaso de alabastro hoje. Quebra, se derrama. Para a gente ir para o final, qual o resultado? Você pode ficar de pé, por favor? Qual o resultado? A mulher que antes era encurvada, agora é adoradora. Antes era traficante, agora é adorador. Antes era adúltero, agora serve ao Senhor. Antes era ladrão, agora é filho de Deus. Antes estava longe, agora está perto. Antes estava encurvado, agora está adorando. O que é que Jesus faz? Jesus toca aquela mulher, e naquela mesma hora ela é curada. Aquela que estava encurvada agora se endireita. O que isso significa? Agora tem coluna ereta, agora tem um posicionamento adequado. Meu Deus, tem alguém aqui que está conveniente com o teu posicionamento em Deus? Não, vou perguntar, tem alguém aqui que quer ainda mais desse posicionamento? Alguém quer dizer para o Senhor: Senhor, toca hoje, estica, alinha, endireita, apruma. Não, segundo a nossa vontade, segundo a vontade de Deus. Essa mulher vai ter a coluna ereta. O que isso significa? Ela volta a viver com dignidade. Já viu gente que não consegue te olhar nos olhos? Já viu gente que desvia o olhar numa conversa? Já tem gente que não consegue olhar olho no olho. Você está falando, faz assim, olha para o céu. Mas Jesus hoje está curando para devolver dignidade. Olho no olho, face to face. Mas é assim, a dignidade está sendo devolvida. Essa mulher vai voltar a olhar nos olhos dos outros. Mais do que isso, eu fico imaginando essa mulher encurvada. O meu irmão está até com uma camisa aqui, ó, Jesus, ó. Ela encurvada. E quando ela é curada, qual é a primeira coisa que ela vê? Quem é a primeira pessoa que ela vê? Ela nunca mais vai esquecer.
Lembra do cego na beira do caminho, quando é curado, quem é a primeira pessoa que ele vê? Jesus. Vai voltar a viver com dignidade, vai passar a andar da maneira reta. Mas o que acontece? Agora tem uma adoração irrefreável. Pastor, você pula, você solta, você salta, você paga esse mico aí porque tudo está dando certo na tua vida. Não, irmão, é porque mesmo quando dá tudo errado, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo presente, Ele continua sendo suficiente. Jesus basta, Jesus basta, Jesus basta. Por isso a gente se alegra, a gente se alegra. Há uma adoração que ninguém para, há uma adoração que ninguém segura. E entenda, Jesus não veio para nos dar saúde, bens, dinheiro. É claro que Ele pode dar, pode, mas esse não foi o propósito. Jesus veio para transformar pessoas mortas em pessoas vivas. Jesus veio para transformar. Jesus não veio melhorar o homem, Jesus veio ressuscitar o homem que estava morto. Hoje Ele está dizendo aqui, aleluia, aleluia. Essa mulher precisou sair do fundo, Lázaro, para voltar para a vida. Eles precisaram remover a pedra. A pedra não era empecilho para Jesus, mas a pedra era um posicionamento do homem. A pedra não podia deter Jesus, a pedra não podia impedir Jesus de ressuscitar. Sim ou não? Sim. Não podia. A pedra não podia impedir Jesus de ressuscitar Lázaro. Mas Jesus vai mandar que eles tirassem a pedra. Sabe o que Jesus está dizendo? Você está disposto a expor o que está morto aí? Ou vai continuar escondendo? Vai expor hoje o que está e permitir que eu opere? Vai rolar a pedra, porque rolar a pedra não foi Jesus, rolar a pedra foi com os homens. Ele está dizendo hoje, tem gente aqui orando, clamando e dizendo: Senhor, restaura, ressuscita meu casamento, ressuscita a minha vida financeira, ressuscita o meu ministério. Jesus está falando: rola a pedra primeiro, rola a pedra primeiro, tira aquilo que você colocou para tapar. Mas vai cheirar mal, não tem problema, porque o cheiro de morte é temporário, porque tem milagre de vida, tem milagre de vida, tem milagre de vida. O que está morto vai voltar a viver. Mas rola a pedra. Jesus veio para transformar encurvados em adoradores. Deixa eu falar algo e nós oramos. Os homens vão me entender melhor, mas as mulheres também. Imagina que eu tivesse hoje aqui na minha mão uma barra de ferro, aquelas barras, eu não sei, bitola de ferro, mas aquelas grossas, e ela estivesse toda torta, e o homem fosse tentar endireitá-la. Ele consegue? Uma barra de ferro muito grossa, um homem consegue endireitar? Não. Mas aí eu pergunto, ela não pode ser endireitada? Pode, mas há um processo para isso. Barra torta, a gente não endireita na força fria. Você está querendo dizer que barra torta, a religião não conserta. Barra torta não se conserta com força fria. Como é que a gente faz para consertar a barra torta? Primeiro a gente coloca ela no fogo. A gente coloca ela no fogo. A gente coloca ela no fogo. Para quê? Para que no fogo, porque no fogo ela amolece. No fogo ela amolece. A minha oração hoje aqui é que o Espírito Santo te pegue, que o poder do Espírito te pegue para quebrantar, para amolecer, que caia dureza de coração. Sabe por quê? Porque depois de passar pelo fogo e ser amolecido, ela toma a forma que o ferreiro quiser. Depois de passar pelo fogo e ser está entendendo porque alguns são tão irredutíveis que ficam fugindo do fogo?
ficam se contentando em viver de religiosidade, mas Jesus está te chamando para o fogo hoje, e no fogo quebranta, no fogo purifica, no fogo amolece, e o ferreiro vai poder dar a forma que ele quiser. Pode estar torto, mas se você se posicionar, não continua torto, em nome de Jesus. Você pode celebrar ao Senhor, você pode louvar a Ele, aleluia. Ele conserta, Ele restaura, Ele ressuscita, Ele revigora, Ele pode, Ele pode, Ele pode. O Espírito Santo está aqui, e Ele não quer visitar a sua vida, Ele quer fazer morada. Você se contenta com visitação, meu irmão. Não tem gente que vai na tua casa que você fala: queria que morasse, queria que ficasse. Só o Espírito Santo que você só quer visitar de vez em quando. É my best friend. My best friend se chama Holy Spirit, Espírito Santo de Deus. Não se contente com uma vida de visitação. Nossa, domingo eu senti tanto. Ele não quer que você sinta no domingo, Ele quer que você sinta na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, todos os dias, todo momento, toda hora. Não tem nada a ver, não é por causa do instrumento, é só por causa da presença. E a mesma presença quer voltar com você para a tua casa, para o teu lar, para o meio da tua família, em nome de Jesus. Talvez hoje você está aqui na sinagoga, aqui no templo, aqui no prédio, aqui na igreja, mas está se sentindo assim encurvado pelas lutas da vida. Talvez teve barreiras que te impediram de ir além, alguma barreira